Está sobre a mesa requerimento de destaque que preenche os requisitos regimentais relativo à emenda número 7112-0004, relativa à construção do trecho da rodovia 163, BR-163, no estado de Mato Grosso. Em votação. Para orientar, presidente. Em votação. Para orientar, calma, presidente. Calma. Em votação. O substitutivo aprovado na Comissão Mista de Plano de Orçamento Público e Fiscalização da CMO e o adendo de plenário oferecido pelo relator, ressalvado, obviamente, o destaque. Em votação na Câmara para encaminhar, deputado Bongás igual. Para orientar. Orientar a bancada. Isso. Orientar a bancada é um minuto. Isso. Num minuto eu quero orientar a votação. O PT já fez a manifestação anterior que a regra do congelamento, ela reduz drasticamente os recursos orçamentários. E ao reduzir, obviamente, na lógica deste governo, reduz dos mais pobres. Aí tira da educação, tira da saúde, tira da agricultura e tira de obras que são fundamentais. Então nós não podemos concordar de forma alguma com a lógica que o governo tem na linha do congelamento. Só este ano são 85 bilhões. Imagina em 20 anos, chegará a 700 bilhões a menos. Então essa lógica nós não concordamos e por isso que a bancada do PT orienta não. Como encaminha o PM do governo? Uma questão de economia processual, presidente, encaminhar toda a base do governo. Presidente, o PSD quer encaminhar. Presidente, o PRB quer encaminhar. Primeiro encaminha... PMDB encaminha também. PMDB e base. Como encaminha PMDB e base ao orçamento. Sim, presidente. Sim. PMDB e base, sim. Não, presidente, E o governo, sim. PMDB. Calma. PMDB não caminhou ainda. PMDB já encaminhou, sim. PR. PMDB PSD vai orientar. Vai lá, sim, PMDB. Mas quem vai orientar sou eu aqui. Estou escalado. Vossa Excelência nem líder mas vou dar a palavra para Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que existe, além do líder, os vice-líderes. Que Vossa Excelência também já foi aqui na Câmara vice-líder e tenho certeza que foi muito mais bem tratado pelo presidente do Congresso na época, porque Vossa Excelência trata os demais colegas parlamentares, congressistas de Vossa Excelência. Mas o PMDB que participou na comissão com diversos membros, como a nossa querida Laura Carneiro, que foi vice-presidente da comissão, tivemos o João Arruda, além de outros colegas valorosos do PMDB, que ali participaram e ajudaram a fazer essa nova lei sobre um novo regime de gestão fiscal. E nós entendemos que hoje é um dia histórico para o Brasil. A partir do próximo ano, com a aprovação desta nova lei, uma nova lei sobre uma nova ótica, uma ótica mais moderna, com responsabilidade, nós vamos fazer o Brasil crescer. Portanto, o PMDB orienta sim. O PP avante. PP, pelo bom relatório apresentado, vota sim. Vota sim. PSDB. PSDB vota sim, presidente. E parabeniza o relator, o presidente, toda a comissão, que soube, de alguma maneira, conseguir, mesmo diante o teto de gastos, num cobertor curto, compreender a necessidade. Uma atenção especial à educação que foi dada no remanejamento da questão do Fundeb, uma atenção especial à saúde na causa do câncer, uma atenção a todas as regiões do Brasil a partir dos pleitos dos parlamentares, dos trabalhos dos relatores setoriais. Portanto, o PSDB entende que o relator fez um trabalho primoroso, habilidoso, escutando cada um dos parlamentares, presidido por um presidente que também teve a sensibilidade de ouvir cada um dos parlamentares, Senado e Câmara, em favor do Brasil. O cobertor é curto, mas a peça orçamentária é justa e vai de encontro com o Brasil, que precisa retomar o crescimento a partir da responsabilidade. Também caminha o PSD.
Presidente, nós gostaríamos de caminhar a favor, parabenizando o relator, o presidente, mas não poderia deixar de fazer também a nossa ressalva, assim como fez o senador Flecha Ribeiro. Sou do Estado do Pará, há 3 anos nessa casa, há 3 anos o Estado do Pará é o último na per capita de saúde de assistência de alta e média complexidade. Não sei por que isso, e nós, toda vez a gente tenta mexer, não consegue. O relator coloca que vai tentar isso como indicativo ao Ministério, mas não há nenhuma justificativa para isso. Nós não podemos ficar calados, pelo menos não vamos aqui complicar a votação do relatório, mas precisamos deixar marcada essa posição de protesto do Pará, que nós não podemos ser o último lá na Amazônia, com toda a dificuldade que nós temos de deslocamento, de dificuldade que nós temos de passagem, enfim, de toda a dificuldade que nós temos, temos a menor per capita de todo o país. Fica o protesto do Estado do Pará por essa posição que foi colocada na saúde alta e média complexidade no Estado do Pará. PR vota sim. PSB. Senhor presidente, o PR não encaminhou. Desculpa. PSDB. PR, é a palavra. Bom, o PR aceita com muito gosto, muito prazer, a filiação de Vossa Excelência, viu? Seria um prazer muito grande para o PR. Mas, senhor presidente, o PR encaminha sim, e aproveitando da oportunidade, senhor presidente, para cumprimentar o presidente da Comissão de Orçamento, o senador Dário Berger, e com muito entendimento, com muita compreensão e, sobretudo, com muita paciência, sobre conduzir muito bem essa comissão tão importante para o país como a Comissão Mista de Orçamento. E também aqui parabenizar o relator, Cacá Leão, esse ilustre deputado jovem, baiano, e que, com muito brilho, soube ouvir a todos, conciliar com todos e apresentar uma peça elogiada por todos pela sua competência, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, sobretudo pelo entendimento que promoveu entre todos os colegas. Quero também, senhor presidente, cumprimentar e elogiar a participação dos deputados do PR na comissão mista, a deputada Gorete, deputado Égio, deputado Ilac Pinto e o deputado Wellington Roberto, que trabalharam no orçamento e ajudaram a construir essa peça importante para a vida. Como encaminha o PSB de bola? Senhor presidente, o PSB encaminha sim. Presidente, horário de liderança, presidente. Também. Presidente, acumula o horário de liderança, presidente. PSB de bola. Presidente, acompanha o horário de liderança, presidente. Tem o Senhor presidente, o PSB encaminha sim e quero parabenizar o presidente, o senador Dário Berger, parabenizar também o relator geral Cacá Leão e parabenizar todos os relatores setoriais em nome do deputado Nelson Pellegrino. Também quero aqui parabenizar o trabalho do deputado Cláudio Cajado e também do deputado André Moura. E todos que participaram da Comissão Mista de Orçamento, que produziram um relatório importante para o desenvolvimento do nosso país. Votamos sim, senhor presidente. Como voto, DEM. Microfone. Está aberto. Senhor presidente, eu gostaria, se Vossa Excelência me permite, como líder do governo na Comissão de Orçamento, também fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao líder André Moura pela confiança e delegação dos trabalhos que me foi concedido lá na comissão. Nós fizemos um trabalho em conjunto, não apenas a liderança do governo, como os líderes dos partidos com assento na comissão. E queria aqui, senhor presidente, chamar a atenção para um fato importante. O PT e os partidos de oposição foram parceiros na elaboração desse orçamento. Eu queria registrar isso, porque os entendimentos feitos sempre foram de altíssimo nível, com o objetivo de podermos antecipar a votação da comissão, do relatório, e estarmos aqui hoje, pela primeira vez na história desse país, votando o orçamento antes do prazo, sem nenhum conflito. E isso deve-se também
ao relator Cacalhão, que foi atencioso, foi solícito, teve permanentemente, de manhã, tarde, sempre atendendo a ministro de Estado, presidente de órgão, aos deputados, aos prefeitos, a todos que acorreram à comissão para poder apresentar suas reivindicações. E também ao senador Dário Berger. Eu lembro o que o senhor disse para a gente, senador. Quando está uma confusão tremenda, é porque a solução está próxima. E nós tivemos várias soluções nas várias confusões que a comissão sempre promove. Por isso, em nome desse entendimento, em nome desse final de ano, presidente, que Vossa Excelência está aqui praticamente conduzindo, eu queria deixar registrado o nosso agradecimento, a nossa satisfação e principalmente a condução do senador Berger, dos membros da comissão, do relator Cacá e do líder André Moura, que com um jeito tão tranquilo consegue fazer com que os entendimentos sejam feitos. E o Partido Democratas, em nome do líder Efraim Filho, em nome do presidente Rodrigo Maia, vota sim ao relatório do relator Cacalhão no orçamento da União. Como vota o PTB, PROS? Senhor presidente, o PTB e todo o bloco vota e orienta sim. Entendemos que, não apenas em nome do partido, mas eu, como coordenador da bancada federal da Paraíba, vejo o meu estado contemplado nesse relatório. É claro que o Nordeste, que o meu estado, que o Brasil precisava ter avançado mais em algumas áreas, como assistência social, mas reconhecemos o trabalho dos relatores setoriais, do presidente da comissão e, em especial, ao representante de uma nova geração da política brasileira, o deputado Cacá Leão, relator da comissão, que com muita competência, qualidade e maturidade fez o melhor relatório possível. Parabéns, deputado Cacá, parabéns aos membros da Comissão de Orçamento, e o PTB também orienta sim. PRB. Senhor presidente, o PRB primeiro quer cumprimentar de forma especial o relator, o jovem deputado Cacá Leão, que no primeiro mandato já representou à altura a Câmara Federal na Comissão de Orçamento, debatendo, discutindo, ouvindo, acima de tudo, os setores da sociedade, a classe política, e fez um relatório à altura do país. Portanto, eu quero cumprimentar o nobre relator Cacá Leão pelo belíssimo trabalho, ao tempo também que cumprimento o presidente, e especialmente a deputada Rosângela Gomes, que é do PRB, que foi relatora setorial da área da Justiça, da Câmara, da Presidência, enfim, preparou o relator setorial, entregando ao companheiro relator do orçamento, apto a ser votado como estamos votando hoje. Portanto, o PRB não poderia deixar, nessa oportunidade, de encaminhar o voto sim ao relatório apresentado pelo deputado Cacá Leão. PDT. Presidente, orçamento nacional para o ano que vem é de 3 trilhões e 500 bilhões. Lamentavelmente, presidente, tem um tanto de real e um tanto de fantasia, porque 30% de parte desse orçamento vai para a DRU, Desregulamentação da Receita da União, ou seja, é contingenciado, sem falar naquele aperto que o governo faz lá durante a metade do ano. De qualquer sorte, é bom que a gente diga que a medida provisória, essa da Shell, a famosa da Shell do Brasil, ela isentou 1 trilhão ao longo de 20 anos de imposto para o Brasil. Veja o tamanho do estrago. Nós queremos deixar aqui o nosso protesto sobre isso. É claro que nós vamos aprovar o orçamento, mas precisamos dizer que precisa muito mais do que aprovar, precisa executar verdadeiramente esse orçamento. Podemos. Solidariedade. PCdoB. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de ressalvar o trabalho do deputado Cacá Leão. Deputado Cacá Leão, dono de uma gentileza, de uma prontidão, de uma capacidade de diálogo que a todos encanta e que a nós da Bahia não é surpresa. Parabéns, Cacá. Infelizmente, você recebe, não é, uma caixa de Pandora, porque quando se abre, os pecados do Brasil, eles pululam, e foi o que aconteceu. Infelizmente, é um orçamento engessado,
contingenciado, um orçamento de cortes sociais, com um perfil muito bem definido, que é o perfil ideológico desse governo, que felicita a nação. Você merecia um orçamento melhor, Cacá. E o Brasil também. Mas o PCdoB te abraça, mas rejeita. A pessoa... É não, PCdoB, presidente. Como encaminha PSC, PPS. Senhor presidente, PPS precisa registrar algumas preocupações com relação ao nosso orçamento. Uma delas é a necessidade de nós recompormos o orçamento da assistência social do SUAS no início do ano que vem, com um PLN, pelo menos, assegurando mais 1 bilhão e 200 milhões de reais. Caso contrário, não conseguiremos manter as atividades, em especial da prevenção no CRAS e nos CREAS. A outra questão que nós precisamos enfrentar é a questão das diferenças per capita. Santa Catarina sofre tanto quanto o Pará, no comparativo ao Rio Grande do Sul e ao Paraná. Precisamos enfrentar isso. E a garantia dos recursos financeiros necessários para o cumprimento do Próstata das Casas. Ressalvadas essas três questões, para mim não me estender, quero parabenizar mais uma vez o nobre relator pelo grande desafio que ele teve. Portanto, o PPS orienta sim. Senhor presidente, PSC encaminha sim, senhor. Obrigado. PHS. PV. Senhor presidente, o PV orienta sim. Sim. Pessoal, são já 3 anos consecutivos de déficit, presidente. E a farsa de 150 bilhões foi declarada durante sua aprovação, porque o governo já reconhecia que era próximo de 190 este ano. E apesar disso, insistem no ajuste fiscal que destrói, na verdade, o equilíbrio financeiro deste país e destrói a possibilidade de um verdadeiro desenvolvimento. O PIB é pífio. Sabe qual é a previsão para este ano? 0,9, menos de 1%. E no ano que vem, talvez 2%. Ou seja, não saímos tão cedo do buraco da recessão. A dívida alcança 3,4 para um orçamento de 3,5 bilhões. E aí se corta 99% do orçamento de saneamento e as pessoas dizem que está tudo bem, que está melhorando o país. Então, realmente não dá. É não... Rede. PEN. Em votação, o substitutivo da Comissão Mista de Orçamento, Plano de Fiscalização e o adendo do plenário oferecido pelo relator, ressalvado os destaques. Já houve a orientação, senhoras e senhores deputados, que a prova permaneça como se acha, aprovado com os votos contrários dos deputados que levantaram a mão e peço que registre. Vai estar registrado. Votação aprovada na Câmara, em votação no Senado. Senhores senadores, que a prova permaneça como se acha. Aprovado. Votação do destaque. Com a palavra o relator para manifestar-se sobre o destaque. Deputado Cacalhão. Senador Eunício de Oliveira, foi apresentado apenas um único destaque pela bancada do Mato Grosso, que eu estou admitindo o destaque no valor de 5 milhões de reais, retirando esse valor da emenda número 81.000.217. Mas, senador Eunício, me permita só, para fazer a conclusão do nosso trabalho, no início da minha fala eu fiz alguns agradecimentos aqui, e o último dele foi ao vice-governador João Leão, de quem eu tenho a honra e o orgulho de ser filho, que eu acho que ele nem ele imaginava que a gente fosse quebrar mais um paradigma, como falei anteriormente. Eu sou a primeira vez que um deputado de primeiro mandato exerce a função de relator geral do orçamento. Eu sou o mais jovem da história a exercer essa função e agora eu sou o primeiro relator que aprova o seu relatório antes do prazo, no mesmo dia, na comissão e no plenário do Congresso Nacional.
E como está ali o seu substituto natural, gostaria de agradecer também ao meu querido senador Roberto Muniz, do meu estado, da Bahia, por todo o apoio, pelo todo o carinho e todas as palavras de conselho que foram me dados ao longo desse tempo. Para finalizar, mais uma vez queria dizer a todos que desejo um Feliz Natal e tenho certeza absoluta que 2018 será muito melhor do que 2017, meu líder André Moura. Muito obrigado. Eu tive o privilégio. Presidente, Eu tive o privilégio de ser companheiro do pai do Cacá, que hoje é vice-governador da Bahia, João Leão. Mas acho que a encomenda veio melhor. Então, parabéns, Cacá, parabéns, João Leão, que deve estar nos assistindo nesse momento. A votação será nos termos do parecer do relator. Para orientar o pessoal. A votação será nos termos do relator, para orientar o pessoal. Olha, o pessoal não conhece com precisão a emenda, por mais que essa é uma obra de longa data, é o corredor da soja, Cuiabá-Santarém. Nós nos oporemos porque, globalmente, essa proposta de orçamento é covarde e era cruel contra o nosso povo. E o pessoal conclui apenas levantando mais alguns pontos. Por que não manter apenas para as micro e pequenas empresas os benefícios fiscais? Por que somente no ano que vem dá 283,4 bilhões para as grandes empresas, que não geram emprego, que não ajudam no desenvolvimento? Por que aceitar o corte de 97,1% do Fundo de Assistência Social? Como é que os deputados justificam o corte de 2 milhões de famílias da Bolsa Família? 8 milhões de novos famélicos no Brasil. Não dá para colocar assinatura numa lei orçamentária tão cruel. Senhoras e senhores deputados, que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários do PSOL e de outros deputados que levantaram o braço. Senhoras e senhores, votação no Senado. Senhoras e senhores senadores que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, a redação final. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a redação final na Câmara. Senhores e senhoras deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado na Câmara, aprovado no Senado. A matéria vai à sanção